Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez, vamos debater com o professor Paulo Gala, dessa vez a respeito de um novo artigo no site da Revolução Industrial Brasileira, rib.ind.br. Você vai ver o link aqui no comentário fixado embaixo desse vídeo, sobre o tamanho da complexidade da economia brasileira, ou melhor, o tamanho da complexidade das empresas no Brasil. O que acontece? O Valor Econômico, o famoso jornal de economia, publicou há poucos dias atrás um ranking chamado Valor 1000, que publica todos os anos há 20 anos. E esse ranking apresenta simplesmente pela ordem quais são as 1000 maiores empresas do país. E aí eu peguei esse ranking, destrinchei por setores e descobri algumas coisas a respeito, porque eu fui fazer uma olhada sobre o ranking, enfocando, primeiro, qual é a porcentagem do setor industrial dentro do ranking do Valor 1000 e também qual era, dentro do setor industrial e demais setores que poderiam reservar algum tipo de sofisticação produtiva, qual era a porcentagem de empresas nacionais que têm capacidades produtivas complexas. Ou seja, eu tentei encontrar dentro das 1000 maiores empresas ranqueadas pelo Valor Econômico, quais eram aquelas nacionais e, ao mesmo tempo, de maior complexidade relativa nos seus processos produtivos. Cheguei a uma conclusão de que das 1000, temos aí 83 empresas realmente brasileiras, ou seja, 8,3%, e que são, de fato, empresas de complexidade produtiva média ou média alta. Alta mesmo são muito poucas, né? Posso citar nominalmente: Braskem, Embraer, Home, muito poucas outras, Jacto, Stara, mas não há muitos mais. Então, foi publicado esse artigo engloba um total aí, contabiliza um total de 193, mais ou menos, indústrias, porém, dessas 193, tem muita indústria que é apenas, por exemplo, processador de laticínios, processador de grãos, engarrafador de bebidas, tem muitas outras que são basicamente fabricantes de pequenos objetos de plástico, ou seja, são indústrias, mas são de muito pouca sofisticação produtiva, tem baixa complexidade. Então, basicamente, essa foi a notícia, o filtro que eu apliquei ao levantamento do Valor 1000, das 1000 maiores empresas brasileiras, e encontrando o que, dentro dessas 1000 empresas brasileiras, que são as maiores, existe de complexidade. Revelou-se que é muito pouco, muito pequeno, como nós sempre comentamos e já intuíamos, agora está aí o dado a partir de uma fonte confiável, que é o ranking das 1000 maiores empresas do valor. Eu queria passar a palavra, então, para o Paulo, para ele fazer um comentário a respeito disso. Afinal de contas, deve ter coisas interessantes a dizer. Paulo, a palavra é sua, obrigado. Obrigado, Fausto. Prazer falar com você, com todo mundo. Bom, a gente não poderia esperar nada diferente. As 1000 empresas brasileiras retratam a pobreza do nosso tecido produtivo e a pobreza da nossa economia. Eu lanço aqui o desafio da gente olhar o ranking das 1000 empresas mais importantes dos Estados Unidos, da Suécia, da Suíça, da Alemanha. Num certo sentido, a gente até faz isso no nosso curso, né, Fausto? Crônicas da Guerra Industrial. A gente mostra lá as empresas fantásticas, né, tecnológicas e altamente inovadoras, que a gente encontra no Japão, que a gente encontra na Coreia do Sul, na Suécia, na Suíça, nos nórdicos, nos Estados Unidos. Então, o ranking das 1000 empresas mais importantes de qualquer país é um fiel retrato do que se passa na economia desse país e mostra porque esse país é pobre ou rico, né? No caso brasileiro, você detectou muito bem, a gente tem apenas 200 do setor industrial, sendo que dessas, muito provavelmente, a maioria de bens de baixo conteúdo tecnológico, médio conteúdo tecnológico, com honrosas exceções, talvez petroquímica, Braskem, Embraer, Home de equipamentos, né? Depois, uma infinidade de empresas de processamento do tipo maquila, de baixíssimo conteúdo tecnológico, setor de alimentos, de bebidas, ou processamento de commodities, que tem muito extrativismo, Petro, Vale, que é bem África, né? Essa é bem a característica do continente africano. Se você olhar a África, você só vai achar Petrobras e Vale, né? Essa é a característica típica de uma economia africana, com uma multinacional, que é outro grande destaque também que você detectou lá no ranking, né? Pelo que você me falou aí, são 90, nem 100 empresas nacionais, né? A grande maioria são multinacionais. Então, nada caracteriza melhor uma economia pobre do que um grande manancial de empresas multinacionais que dominam, né, aquele setor produtivo, e das nacionais que existem, a maioria delas em setores de baixo valor adicionado e baixo conteúdo tecnológico. Então,
esse índice valor 1000 ele é uma análise fidedigna do que é o Brasil, né? Então fica aqui o desafio da gente em algum momento fazer o valor 1000 da Alemanha, da Suécia, da Suíça e dos Estados Unidos, só para a gente chorar, né, Fausto? Mas é o que temos, né? Então tá bem claro. Agora, incomoda, né, Fausto? Porque ninguém fala nisso, né? Você lê a matéria do valor, todo mundo se vangloriando, puxa, que legal, a Natura, uma super empresa. Você vai ver a estrutura produtiva é vendedora indo de loja em loja, vender cosméticos, assim. Poxa, por que a gente não tem uma BMW, uma Porsche, né, uma Boeing? Então precisa se fazer uma análise crítica disso. E aí eu te parabenizo porque o seu site e toda a sua estrutura de análise é crítica. A gente não pode ficar batendo palma para a empresa extrativista de commodity e achar que isso é o máximo, porque justamente aí reside o nosso problema, né, Fausto? Como ensina o grande professor Eric Reinert, da Noruega, né? Nós estamos no negócio errado. Nós estamos ganhando muito dinheiro onde é ruim ganhar dinheiro, ganhando pouco dinheiro onde é bom ganhar dinheiro. Porque, sim, não é qualquer dinheiro que vai fazer o enriquecimento de um país. E isso é uma ideia muito contraintuitiva para muita gente, porque parece que dinheiro é sempre dinheiro, porém, as externalidades, as consequências de você estar num determinado negócio são diferentes conforme o negócio. E a mecanização, o ganho de escala, a territorialização da riqueza através dos ganhos de produtividade, tudo isso são privilégios de setores de sofisticação produtiva maior. Então, assim, para fechar o comentário, realmente o ranking do Valor 1000 guarda, assim, informações excelentes a respeito da economia brasileira. Por exemplo, a enorme participação de multinacionais em áreas de alta tecnologia e alto valor. A enorme participação de empresas brasileiras em coisas, por exemplo, como comércio varejista e comércio atacadista, onde são privilegiadamente produtos importados. Então, existe uma porção de empresas ali, dentre essas 1000, ou seja, estão entre as maiores empresas brasileiras, fazendo atividade comercial pura e simples, né? A atividade comercial de trazer produtos de fora, sequer são produtos nacionais, sequer refletem o trabalho brasileiro, sequer geram riqueza para o Brasil, ou seja, são meros importadores. Se meros importadores estão entre os maiores de um país, esse país necessariamente está com problemas. Assim como temos também uma série de empresas de serviços que são importantes, é óbvio. Ninguém está dizendo que não se pode ter farmácias, não se pode ter hospitais, e que é bom ter hospitais privados interessantes no Brasil, etc. É óbvio que sim. Mas que a Rede D'Or, por exemplo, do Rio de Janeiro, seja apontada pelo Valor 1000 como a empresa da década, é um pouco problemático. Né? É um pouco problemático. Mostra, inclusive, que nós estamos mais perto de um hospital do que do desenvolvimento econômico. Não, destaca a nossa doença, né? Farmácia e hospital é o que bomba no Brasil. Exatamente, destaca a nossa doença, tanto literal quanto figurativamente. Então foi esse o esforço que foi feito. Tá lá no site da Revolução Industrial Brasileira, convido todo mundo a pesquisar, olhar, entender. Pretendo depois averiguar mais informações, fazer comparação com números de faturamento das empresas, cruzar com setores e produzir outras matérias a respeito dessa base, que é uma base interessante para entender melhor sobre a realidade econômica produtiva do país nesse ano de 2020, nesse início de década aí. Mas é isso, Paulo, obrigado. Te passo a palavra se você quiser fazer uma despedida aí. Até a próxima aí. Obrigado, Fausto. Só te parabenizar de novo, porque me dá alento e esperança ver um jornalista com uma cabeça crítica, porque a nossa imprensa cada vez me irrita mais. Eu já até desligo o jornal, porque é uma coisa, como diz um amigo meu, é de chorar no cantinho, né? Obrigado, Fausto. Valeu. Tá joia. Gente, muito obrigado mais uma vez por nos assistir. Se inscreve aí na Revolução Industrial Brasileira, se inscreve aí no canal do Paulo Gala. São dois canais que estão num trabalho muito forte para tentar fazer você entender melhor a economia do país, tentar se posicionar de uma maneira crítica em relação aos problemas econômicos que nos são apresentados pela mídia, principalmente, e um esforço de fazer o tema do desenvolvimento voltar a ser discutido. Então, dá o like, compartilhe e se inscreva. Muito obrigado e até uma próxima.